A carta chegou em uma terça-feira de manhã em setembro de 1883, e Penelope Nash sabia antes mesmo de abri-la que sua vida em Boston estava prestes a mudar para sempre. Embora ela não tivesse ideia de que o homem esperando por ela, a 2.000 milhas de distância, se provaria ser nada como o cavalheiro educado que havia escrito aquelas palavras cuidadosamente escritas, prometendo-lhe uma vida refinada no território do Arizona. Ela sentou no quarto apertado da pensão que ela compartilhava com duas outras mulheres, ambas costureiras que trabalhavam 16 horas por dia por mal o suficiente para sobreviver, e leu a resposta do anúncio pela terceira vez. O Sr. Harold Patton, um comerciante de sucesso em Superior, Arizona, buscava uma esposa de boa criação e educação para ajudá-lo a gerenciar seus crescentes interesses comerciais e fornecer companhia culta no que ele descreveu como uma cidade mineira surpreendentemente civilizada aninhada nas montanhas. A fotografia que ele incluiu mostrava um homem magro com óculos e uma barba bem aparada em pé, ao lado do que parecia ser uma fachada de loja bem equipada. Penélope dobrou a carta cuidadosamente e olhou ao redor do quarto sujo que tinha sido sua casa no último ano, desde que a morte de seu pai a deixara penaliz. Sua mãe morrera quando ela tinha 12 anos. E seu pai, um professor de literatura em Harvard, havia passado seus anos finais educando sua única filha com o mesmo rigor que aplicava aos seus estudantes universitários. Quando Penélope tinha 22 anos, ela podia ler grego e latim, discutir filosofia e ciência, e debater política com qualquer um que ousasse envolvê-la. Essas conquistas tinham deixado seu pai orgulhoso, mas também a tornaram inaceitável para casamento na sociedade de Boston, onde os homens queriam esposas que pudessem gerenciar lares e produzir filhos, não discutir Aristóteles no café da manhã. 3 semanas depois, Penélope desceu da diligência em Superior, Arizona. Seu traje de viagem coberto de poeira, apesar de seus melhores esforços para se manter limpa durante a árdua jornada. A cidade se espalhava por um canyon com a mina Silver King, dominando a paisagem e edifícios menores agrupados ao longo de ruas estreitas que subiam as encostas. Montanhas se erguiam em todas as direções, suas encostas pontilhadas de cactos saguaro e arbustos que não pareciam em nada com os parques bem cuidados de Boston. O Sr. Patton estava esperando no depósito da diligência, e o coração de Penélope afundou no momento em que ela o viu. A fotografia tinha sido generosa, ou talvez muito velha, porque o homem diante dela tinha pelo menos 60 anos de idade, com olhos lacrimejantes e uma carranca permanente que sugeria a insatisfação crônica com o mundo. Senhorita Nash, ele disse, olhando-a de cima a baixo com uma expressão que espelhava sua própria decepção. Você é bastante alta, não é? E esses óculos a fazem parecer bastante severa. Penélope endireitou a coluna, elevando-se à sua altura total de 1,73 m. Sr. Patton, sua fotografia parece ter sido tirada há alguns anos. Sua carranca se aprofundou. Uma mulher não deve ser impertinente. Espero que isso não seja um sinal das atitudes modernas que ouvi que afligem as mulheres do leste. Os 3 dias seguintes foram um tormento especial. O Sr. Patton instalou Penélope em sua casa, uma casa surpreendentemente grande perto do centro da cidade, mas a manteve à distância enquanto conduzia o que ele chamava de período de avaliação. Ele a interrogou sobre habilidades domésticas e parecia desanimado com cada resposta. Ela conseguia fazer conservas? Ela havia lido sobre o processo, mas nunca realmente o fizera. Ela conseguia gerenciar criados? Não havia dinheiro para criados depois que seu pai perdeu sua posição. Ela tocava piano? Sim, mas ela preferia passar seu tempo lendo. Lendo, o Sr. Patton disse com claro desdém na terceira noite depois que Penélope mencionou que havia trazido 3 malas de livros consigo. Eu esperava uma mulher educada, mas você parece ter confundido educação com buscas intelectuais não femininas. Uma esposa deve ser realizada, senhorita Nash, não uma blue stocking
que enche sua cabeça com ideias acima de sua posição. Minha posição? Penélope colocou sua xícara de chá com força suficiente para fazê-la chacoalhar. O senhor anunciou que procurava uma noiva educada, senhor. Eu presumi que o senhor queria alguém capaz de conversas inteligentes e talvez assistência com seus negócios, como mencionou em suas cartas. Eu queria alguém que pudesse ler e escrever bem o suficiente para ajudar com a correspondência e manter contas adequadas. Não alguém que cita Chaucer na mesa de jantar ou tenha opiniões sobre o sufrágio feminino. Ele se levantou, o rosto corado. Este arranjo não é adequado. Pagarei sua passagem de volta para Boston, mas não posso me casar com uma mulher que me envergonharia na frente de meus associados com sua educação excessiva. Penélope queria argumentar, mas a expressão em seu rosto lhe disse que seria inútil. Ela havia atravessado um continente inteiro para ser rejeitada por ser exatamente o que ele alegava querer. A ironia era amarga o suficiente para engasgar. Na manhã seguinte, ela se viu novamente no depósito da diligência. Desta vez, esperando pela diligência para o leste com consideravelmente menos esperança do que havia chegado. O Sr. Peyton havia lhe dado dinheiro suficiente para a passagem e $5 extras, que ele parecia achar generoso. Penélope sentou em sua maior mala e tentou não chorar. Ela não tinha casa em Boston, sem perspectivas e sem desejo de retornar à pensão onde as mulheres vendiam sua juventude e saúde por moedas. Com licença, senhorita, mas a senhorita parece estar com problemas. Penélope levantou o olhar para encontrar um jovem parado a uma distância respeitosa, com o chapéu nas mãos. Ele era alto e magro, com pele bronzeada pelo sol e cabelo escuro que caía além de sua gola. Suas roupas eram gastas pelo trabalho, mas calças de brim limpas e uma camisa azul desbotada com um lenço amarrado no pescoço. Ele parecia ter uns 20 e poucos anos, talvez 1 ou 2 anos mais velho que ela, e seus olhos cinzentos demonstravam genuína preocupação. Estou muito bem, obrigada, disse Penélope automaticamente, embora sua voz vacilasse na última palavra. Peço perdão, mas a senhorita não parece bem. A senhorita parece alguém que acabou de ter seu mundo virado de lado. Ele deu um passo mais perto, e Penélope notou que ele se movia com uma graça fácil que sugeria que ele se sentia confortável em sua própria pele de uma maneira que ela nunca havia sentido. Eu sou Isaac Zimmerman. Eu trabalho no Rancho Zed Bar, cerca de 10 milhas ao norte daqui. E antes que me diga que não é da minha conta, devo mencionar que a vi chegar há alguns dias e ouvi na cidade que Harold Patton a mandou de volta. O calor inundou as bochechas de Penélope. A cidade inteira sabe. É um lugar pequeno, senhorita. A notícia se espalha rápido, especialmente quando alguém como Patton se faz de tolo. Isaac sentou na mala ao lado dela, sem ser convidado, mas de alguma forma não indesejado. Ele já teve 4 noivas por correspondência em 2 anos. Manda todas de volta por um motivo ou outro. A última era muito bonita, e ele tinha medo que outros homens olhassem para ela. Uma antes dessa era muito simples. A gente pensaria que ele descobriria que o problema é ele, não elas. Apesar de si mesma, Penélope sentiu um pequeno sorriso puxar seus lábios. Ele disse que eu era muito educada. Muito educada. Isaac balançou a cabeça em descrença. Essa é a coisa mais ridícula que eu já ouvi. E eu uma vez vi um homem tentar laçar um puma. Então isso é dizer alguma coisa. O sorriso tornou-se uma risada genuína, breve, mas real. Eu leio grego e latim. Posso discutir filosofia e literatura. Aparentemente, essas coisas me tornam inadequada como esposa. Isaac ficou em silêncio por um momento, sua expressão pensativa. Então ele se virou para olhá-la diretamente, e a intensidade em seus olhos cinzentos fez Penélope prender a respiração. Você pode ensinar alguém que nunca teve a chance de aprender essas coisas? Alguém que mal consegue ler e escrever, que passou a infância trabalhando com gado em vez de sentar em uma sala de aula? Penélope piscou, pega de surpresa pela pergunta. Suponho que sim.
Eu ajudava meu pai com seus alunos às vezes quando ele precisava de assistência com os mais jovens. Então eu tenho uma proposta para você, senhorita Nash, se estiver disposta a ouvi-la. Isaac inclinou-se para a frente, os cotovelos nos joelhos, e falou rapidamente, como se tivesse medo de que ela o interrompesse antes que ele terminasse. O Rancho Zibar precisa de uma professora. A esposa do capataz tem ensinado os filhos dos peões, mas ela acabou de ter gêmeos e não consegue mais gerenciar isso. Há 8 crianças que precisam de escolaridade, e eu também preciso. Eu trabalho desde os 10 anos de idade e consigo ler o suficiente para me virar. Mas quero mais do que isso. Quero ler livros e entender coisas além de gado e cavalos. O trabalho paga $30 por mês, mais quarto e comida na casa do rancho. Não é muito, mas é trabalho honesto, e ninguém lhe dirá que você é muito educada. Penélope o encarou, tentando processar o que ele estava oferecendo. Um emprego, independência, um lugar onde seu conhecimento seria valorizado em vez de desprezado. Parecia bom demais para ser verdade. Por que você me ajudaria? Você nem me conhece. Porque eu sei como é ser dito que você não se encaixa onde deveria se encaixar, disse Isaac baixinho. Meus pais morreram quando eu era jovem e eu tenho me virado desde então. Eu trabalhei desde peão de estábulo até capataz do Zibar, e fiz isso porque estava disposto a trabalhar mais duro do que qualquer outra pessoa. Mas eu também sei que há um mundo inteiro de conhecimento lá fora, ao qual eu nunca tive acesso e você o tem. Isso parece algo que vale a pena arriscar. A diligência parou antes que Penélope pudesse responder, e o motorista chamou os passageiros que seguiam para o leste. Penélope olhou para a diligência, depois para Isaac, depois para as suas malas cheias de livros. Ela pensou em voltar para Boston sem nada, em encontrar outra posição como governanta ou acompanhante onde sua educação seria tolerada na melhor das hipóteses. Então ela pensou em um rancho nas montanhas onde crianças precisavam de ensino, e um jovem capataz queria aprender tudo o que ela pudesse ensinar. Eu precisarei trazer meus livros, ela disse. O rosto de Isaac se abriu em um sorriso que o transformou de bonito para absolutamente devastador. Nós traremos cada um deles. Eu vou alugar uma carroça agora mesmo. 2 horas depois, Penélope se viu cavalgando ao lado de Isaac em uma carroça alugada. Suas 3 malas presas na parte de trás, enquanto subiam uma estrada sinuosa saindo de Superior. A paisagem era dura e bonita em igual medida. Todas colinas rochosas e vales inesperados, onde árvores de álamo se agrupavam perto de fontes de água. Isaac mantinha um fluxo constante de conversa, apontando marcos e contando a ela sobre o rancho Zibar. O rancho está aqui há 15 anos, ele explicou, enquanto seguiam um leito de riacho seco para o norte. Começado por um homem chamado Zachary Barrett, de onde vem o nome Zibar. Ele morreu há 5 anos e o deixou para sua filha, a senhorita Caroline Barrett. Ela tem apenas 28 anos, mas ela dirige toda a operação sozinha. Alguns dos mais velhos não gostaram de receber ordens de uma mulher no início, mas ela provou que sabia o que estava fazendo. E agora o rancho é mais lucrativo do que jamais foi sob seu pai. E ela é favorável a me contratar como professora? Perguntou Penélope. Foi ela quem me disse para encontrar alguém quando eu estava na cidade hoje, disse Isaac. Ela tem perguntado por semanas, mas não há exatamente muitos professores qualificados vagando pelo território do Arizona. Quando a vi sentada naquele depósito, parecendo que seu coração estava partido, algo me disse para falar com você. Eles chegaram ao rancho quando o sol começava sua descida em direção às montanhas ocidentais. O Zibar se espalhava por um vale que havia sido claramente escolhido por seu suprimento confiável de água, com um riacho de bom tamanho correndo pela propriedade e várias nascentes alimentando açudes. A casa principal era uma estrutura de adobe extensa com uma varanda coberta que envolvia 3 lados. Os edifícios anexos incluíam um grande celeiro, vários alojamentos, uma cozinha,
um curral e o que parecia ser uma pequena escola que já tivera dias melhores. Caroline Barrett saiu para encontrá-los, e Penélope foi imediatamente impressionada pela presença da mulher. Ela era alta e de constituição sólida, com cabelos castanhos riscados de sol puxados para trás em uma trança prática e olhos da cor de café forte. Ela usava calças masculinas e uma camisa de trabalho, e havia uma confiança em sua postura que sugeria que ela nunca questionara seu direito de ser exatamente quem era. Então você é a noiva educada que Harold Patton foi estúpido demais para apreciar, disse Caroline, oferecendo sua mão para um aperto firme em vez de uma saudação delicada. Isaac diz que você pode ensinar grego e latim, assim como as matérias regulares. Isso parece quase bom demais para ser verdade. Também posso ensinar matemática, literatura, história e ciência, disse Penélope, decidindo que não era hora para falsa modéstia. Meu pai acreditava em uma educação abrangente. Bom, a maioria das crianças só precisa aprender suas letras e números bem o suficiente para se virar no mundo, mas há algumas brilhantes que merecem mais do que isso. E Isaac aqui tem me incomodado há meses sobre querer aprender mais do que apenas leitura e aritmética. Caroline lançou um olhar divertido para seu capataz. Ele quer ser capaz de manter conversas nos salões finos de Boston, aparentemente. As orelhas de Isaac ficaram vermelhas. Eu só quero entender melhor o mundo, senhorita Barrett. Isso é tudo. Bem, a senhorita Nash vai ajudá-lo com isso. Caroline gesticulou em direção à casa. Vamos acomodá-la. Você terá um quarto só para você na casa principal ao lado do meu. As refeições são na cozinha com todos os outros. Mas você é bem-vinda para usar a sala nas noites se precisar de um espaço tranquilo. A escola começa às 8h da manhã e vai até a 1h. Então você terá as tardes para si mesma. Isaac e os outros homens que querem instrução adicional podem se reunir com você nas noites, se estiver disposta. Isso parece aceitável? Parecia o paraíso. Penélope sentiu lágrimas picar em seus olhos e as piscou rapidamente. Parece perfeito. A primeira semana no Ranchos Bar passou em um turbilhão de atividades. Penélope conheceu as crianças que ela ensinaria, variando de idade de 6 a 14 anos, e avaliou seus níveis de habilidade atuais. A maioria conseguia ler textos simples e fazer aritmética básica, mas sua educação tinha sido esporádica na melhor das hipóteses. Ela desenvolveu um currículo que os elevaria a um nível padrão, enquanto também fornecia trabalho avançado para as duas meninas mais velhas, que mostravam aptidão real para o aprendizado. A pequena escola precisava de trabalho. Então Isaac e outros 2 peões de rancho passaram 3 dias consertando o telhado, substituindo janelas quebradas e construindo novas mesas. Penélope o observou trabalhar da janela de seu quarto na casa principal, notando a facilidade com que ele se movia e o respeito que os outros homens lhes mostravam. Ele era claramente benquisto, o tipo de líder que trabalhava ao lado de seus homens, em vez de ficar de lado e dar ordens. Em sua 5ª noite no rancho, Isaac bateu na porta da sala onde Penélope estava preparando as lições do dia seguinte. Ele havia se limpado do trabalho do dia, seu cabelo ainda úmido da lavagem, e carregava um caderno e um lápis com a atenção cuidadosa de alguém manuseando itens preciosos. Eu esperava que você pudesse ter tempo para começar a me ensinar, ele disse, de repente parecendo mais jovem e mais incerto do que ela o havia visto antes. Se você estiver muito cansada, eu entendo. Eu sei que você tem trabalhado duro preparando a escola. Não estou muito cansada, Penélope garantiu-lhe, gesticulando para a cadeira à sua frente. Com o que você gostaria de começar? Isaac sentou-se e abriu o caderno, revelando páginas cobertas de caligrafia laboriosa, algumas palavras riscadas e reescritas várias vezes. Eu tenho praticado minhas letras todas as noites desde os 15 anos. Quando o capataz anterior me disse que eu nunca avançaria se não conseguisse ler e escrever corretamente. Consigo fazer a maioria das coisas agora, mas sou lento,
e sei que minha ortografia é ruim. Quero ser melhor. Quero ler livros de verdade, do tipo que você tem em suas malas. Havia tal anseio nu em sua voz que Penélope sentiu seu coração apertar. Ela havia passado tanto de sua vida dando sua educação como garantida, nunca considerando o quão preciosa poderia parecer para alguém que havia sido negado acesso a ela. Então é para isso que trabalharemos. Mas primeiro, preciso entender onde você está agora para saber por onde começar. Pelas 2 horas seguintes, eles trabalharam juntos na mesa da sala enquanto a luz da noite diminuía e a governanta de Caroline trazia lamparinas. Penélope fez Isaac ler em voz alta de um livro básico, depois de um texto mais avançado e, finalmente, de uma das antigas antologias de literatura de seu pai. Sua leitura era hesitante, mas determinada, e ele claramente tinha uma boa mente para reter informações, mesmo que a mecânica da leitura ainda fosse desafiadora. Você aprendeu bem por si mesmo, disse Penélope quando finalmente pararam para a noite. Sua base é sólida. Agora, só precisamos construir sobre ela. Isaac olhou para ela com uma expressão de tanta gratidão e esperança que Penélope sentiu um calor florescer em seu peito. Obrigada, senhorita Nash. Isso significa mais para mim do que eu posso expressar adequadamente. Então vamos trabalhar para ensiná-lo a expressá-lo, disse Penélope com um sorriso. É para isso que a literatura serve, afinal, nos ajudando a encontrar palavras para as coisas que sentimos. Eles caíram em uma rotina nas semanas seguintes. Penélope ensinava as crianças nas manhãs, passava as tardes preparando lições e lendo, e depois trabalhava com Isaac nas noites. Ele provou ser um estudante dedicado, praticando suas letras e lendo sempre que tinha um momento livre. Ela o via durante o café da manhã na cozinha, com um livro apoiado em sua xícara de café. E Caroline mencionou que ele havia começado a carregar um pequeno volume de poesia em sua bolsa de sela. Eu nunca vi Isaac tão focado em nada além do trabalho do rancho. Caroline disse uma tarde quando ela e Penélope estavam voltando de inspecionar a escola. Você está fazendo algum tipo de mágica nele. Ele está fazendo mágica em si mesmo, Penélope corrigiu. Eu estou apenas fornecendo as ferramentas. A determinação dele é própria. Ainda assim, estou feliz que você esteja aqui. Você pertence ao Z-Bar, senhorita Nash. Espero que você esteja começando a sentir isso. Penélope estava começando a sentir isso de maneiras que a confortavam e a assustavam. Ela também estava começando a sentir coisas sobre Isaac que nada tinham a ver com o ensino e tudo a ver com a maneira como seu pulso acelerava quando ele entrava na sala, ou como ela se via procurando por ele durante o dia, ou como as aulas noturnas haviam se tornado a parte de seu dia que ela mais esperava. Era perigoso permitir-se sentir dessa forma por ele. Ele era seu aluno e ela estava ali para ensinar, não para desenvolver laços românticos com cowboys bonitos que queriam aprender grego. Além disso, Isaac não havia dado nenhuma indicação de que a havia como algo mais do que uma professora. Ele era invariavelmente respeitoso, nunca presunçoso e sempre adequado em suas interações. Então veio a noite, no início de novembro, em que tudo mudou. Eles estavam trabalhando em um poema de Keats, e Isaac havia lutado com a linguagem densa com crescente frustração. Finalmente ele jogou o lápis e passou as mãos pelo cabelo, deixando-o em pontas escuras que teriam sido cômicas se ele não parecesse tão genuinamente angustiado. Eu nunca vou entender isso, ele disse. Posso ler as palavras, mas não consigo fazê-las significar nada na minha cabeça. Elas apenas ficam ali como uma pilha de pedras. Penélope largou seu próprio livro e olhou para ele cuidadosamente. Você está sendo muito duro consigo mesmo. Keats é difícil mesmo para leitores experientes. Sua imagética é complexa e suas referências são obscuras se você não estiver familiarizado com a mitologia clássica. Então me ensine mitologia clássica, Isaac disse imediatamente. Me ensine tudo o que você sabe, Penélope. Eu não quero apenas ler livros simples e fingir que isso é suficiente. Eu quero entender tudo isso do jeito que você entende.
Eu quero saber como é ler algo bonito e realmente compreender a beleza. Ele nunca havia usado o primeiro nome dela antes, e ouvi-lo em sua voz a fez arrepiar. Isso pode levar anos, Isaac. Há muito a aprender. Então passarei anos aprendendo. Ele inclinou-se para frente, seus olhos cinzentos intensos à luz da lamparina. Passei toda a minha infância pensando que não era inteligente o suficiente para o aprendizado de livros, que eu era bom apenas para o trabalho físico. Mas esses últimos 2 meses com você me mostraram que isso era uma mentira. Eu posso aprender. Eu só preciso da professora certa. E você é a professora certa, Penélope. Você faz tudo fazer sentido. Você me dá muito crédito. Você é quem está fazendo o trabalho. Você é quem me faz querer fazer o trabalho. Isaac estendeu a mão sobre a mesa e pegou a mão dela. E a respiração de Penélope engasgou com o contato. Sua mão estava calejada por anos de trabalho no rancho. Quente, forte e firme. Você me faz querer ser melhor do que sou. Mais inteligente, mais digno do conhecimento que você tem para compartilhar. Mais digno de você. O coração de Penélope batia tão forte que ela tinha certeza de que ele devia ser capaz de ouvi-lo. Isaac, eu sou apenas uma professora. Você é muito mais do que isso. Você é brilhante, gentil e paciente, e nunca me faz sentir estúpido, mesmo quando luto com algo simples. Você é linda, embora eu não ache que alguém tenha lhe dito isso o suficiente. E você é corajosa porque veio para cá sozinha e construiu uma nova vida quando a antiga desmoronou. Ele se levantou, ainda segurando a mão dela, e a puxou suavemente para ficar de pé. Eu sei que sou apenas um cowboy que mal consegue ler poesia. E você merece alguém que possa discutir filosofia e citar latim sem tropeçar nas palavras. Mas estou perguntando de qualquer forma porque não consigo mais fingir que essas noites são apenas sobre lições. Penélope Nash, você me permitiria cortejá-la adequadamente? Penélope olhou para ele. Este homem que a havia resgatado do desespero em um depósito de diligências e lhe dera um lugar para pertencer, que trabalhava mais duro do que qualquer pessoa que ela já conhecera para melhorar a si mesmo, que queria aprender tudo o que ela pudesse ensiná-lo, não porque ele achava que isso o tornaria superior, mas porque ele genuinamente amava aprender. Ela pensou em todos os homens em Boston que a haviam dispensado como muito educada, muito opinativa, demais de tudo o que a fazia ser quem ela era. E aqui estava Isaac, pedindo a ela para ensiná-lo tudo o que ela sabia e olhando para ela como se ela pendurasse a lua. Sim, ela disse simplesmente. Eu gostaria muito. O sorriso de Isaac era brilhante, aliviado e esperançoso, tudo ao mesmo tempo. Ele levantou a mão dela aos lábios e pressionou um beijo em suas juntas, um gesto que era ao mesmo tempo antiquado e totalmente sincero. Prometo que farei isso adequadamente. Falarei com a senhorita Barrett amanhã sobre minhas intenções e observaremos todas as regras adequadas de cortejo, mas preciso que saiba que levo isso a sério, a você, a nós. Eu sei, disse Penélope, e ela sabia. Ela podia ver em seus olhos, sentir na maneira como ele segurava a mão dela, como se ela fosse algo precioso. Eu acredito em você. Eles ficaram ali à luz da lamparina, de mãos dadas e sorrindo um para o outro como tolos, até que a governanta de Caroline entrou para alimentar o fogo e lhes deu olhares significativos que os fizeram se afastar rapidamente. Mas Penélope foi para a cama naquela noite com a alegria cantando em suas veias e a memória do beijo de Isaac em sua mão persistindo como uma promessa. Fiel à sua palavra, Isaac falou com Caroline na manhã seguinte, e Penélope foi convocada ao escritório do rancho depois que suas aulas matinais terminaram. Caroline estava sentada atrás da velha escrivaninha de seu pai, parecendo divertida e levemente exasperada. Isaac me disse que quer cortejá-la, disse Caroline sem preâmbulo. Ele foi muito formal a respeito, pediu minha permissão já que você está morando em minha casa e sob minha proteção essencialmente. Foi realmente muito doce, embora eu nunca fosse dizer isso a ele.
Penélope sentiu suas bochechas esquentarem. Espero que você não se oponha. Opor, Penélope. Eu tenho esperado por isso desde o dia em que Isaac a trouxe para cá. A maneira como aquele homem a olha quando você está ensinando ou quando você está apenas andando pelo quintal, deixa muito claro como ele se sente. Estou apenas feliz que ele finalmente reuniu coragem para dizer algo. Caroline recostou-se em sua cadeira. Isaac é um bom homem, um dos melhores que já conheci, e não digo isso levianamente. Ele é honesto, trabalhador, leal e trata a todos neste rancho com respeito, independentemente de sua posição. Ele a tratará bem, Penélope. Melhor do que Harold Patton jamais teria feito. Eu sei, disse Penélope suavemente. Ele já o faz. Nos meses seguintes, Isaac cortejou Penélope com uma combinação de praticidade ocidental e romance surpreendente. Ele lhe trazia flores silvestres dos altos prados, ensinou-a a montar cavalos e a levou a piqueniques cuidadosamente chaperonados em belos lugares ao redor do rancho. Ele continuou suas aulas noturnas com feroz determinação, progredindo de leitores simples para literatura mais complexa. No Natal, ele era capaz de ler e discutir poemas inteiros, e sua escrita havia melhorado a ponto de suas cartas para ela serem eloquentes e comoventes. Porque ele realmente lhe escrevia cartas. Mesmo que morassem na mesma casa e se vissem todos os dias, ele as deixava em seu prato de café da manhã ou escondidas em seus livros. Pequenas notas dizendo que estava pensando nela. Ou notas mais longas discutindo algo que ele havia lido e queria a opinião dela. Penélope guardava cada uma delas, amarrando-as com fita e mantendo-as em sua mala como os tesouros que eram. As crianças na escola adoravam ver sua professora sendo cortejada pelo capataz do rancho. Os mais novos riam sempre que Isaac vinha buscar Penélope para levá-la de volta à casa principal após as aulas. E as meninas mais velhas suspiravam dramaticamente e declaravam que era a coisa mais romântica que já haviam testemunhado. Penélope tentava manter a compostura adequada, mas era difícil quando Isaac sorria para ela daquele jeito especial que a fazia esquecer que havia outras pessoas por perto. Em janeiro de 1884, Isaac convidou Penélope para uma caminhada depois do jantar de domingo. O ar de inverno estava fresco, mas não frio. O sol do Arizona proporcionava calor suficiente para tornar a tarde agradável. Eles caminharam ao longo do riacho que atravessava a propriedade e Penélope notou que Isaac parecia nervoso, sua habitual confiança fácil substituída pela tensão em seus ombros. Algo está errado? Ela perguntou preocupada. Não, sim, não exatamente errado. Isaac parou de andar e virou-se para encará-la, pegando ambas as mãos dela nas suas. Penélope, tenho pensado nisso por semanas e conversei com a senhorita Barrett e guardei meus salários e pratiquei o que quero dizer. Mas agora que o momento chegou, todas essas palavras praticadas voaram direto da minha cabeça. O coração de Penélope começou a acelerar. Isaac, eu amo você, ele disse, as palavras saindo em um jorro. Eu amo sua mente, sua bondade e sua coragem. Eu amo a maneira como você explica as coisas e a paciência que você mostra quando eu luto com um conceito difícil. Eu amo como você fica de manhã com a luz do sol em seu cabelo. E eu amo como você fica apaixonada quando fala sobre livros. Eu amo que você tenha vindo até o Arizona para se casar com um homem que não a merecia, e você acabou aqui me ensinando e as crianças em vez disso. Eu amo tudo em você, e quero passar o resto da minha vida aprendendo com você e amando você. Ele caiu sobre um joelho ali mesmo ao lado do riacho, ainda segurando as mãos dela, e Penélope sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Eu não tenho muito a lhe oferecer. Economizei $300 e tenho um pequeno pedaço de terra que a senhorita Barrett me vendeu no ano passado e que eu planejava construir uma casa. Não posso lhe dar uma casa grandiosa em Boston ou uma vida de lazer, mas posso prometer que trabalharei duro todos os dias para fazê-la feliz. Honrarei sua inteligência e encorajarei seu ensino, e nunca,
Nunca direi que você é muito educada ou muito qualquer coisa. Você vai se casar comigo, Penélope Nash? Você vai me deixar passar o resto da minha vida tentando ser digno de você? Penélope o puxou para cima e jogou os braços em volta do pescoço dele, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, sim, Isaac Zimmerman, eu vou me casar com você. E você não precisa ser digno de mim porque você já é. Você é tudo o que eu nunca soube que estava procurando. Isaac a levantou do chão e a girou, ambos rindo como crianças. Quando a colocou no chão, ele segurou o rosto dela nas mãos e a beijou pela primeira vez. Um beijo doce e terno que tinha gosto de alegria, promessa e para sempre. Eles se casaram 6 semanas depois, na sala da casa principal, com Caroline servindo como testemunha e todo o rancho comparecendo à celebração. Penélope usava um vestido simples cor creme, que a governanta de Carolina a ajudou a fazer com flores silvestres no cabelo que Isaac havia colhido naquela manhã. Isaac usava roupas novas compradas especialmente para a ocasião, e ele parecia tão bonito e nervoso e feliz que Penélope sentiu seu coração explodir de tão cheio. O pregador itinerante realizou a cerimônia, e quando ele os declarou marido e mulher, todo o cômodo irrompeu em aplausos. A celebração durou até a noite com música de violino e dança e comida suficiente para alimentar um exército. Penélope dançou com Isaac até seus pés doerem, e ela conheceu peões de rancho e suas esposas e filhos que todos pareciam genuinamente felizes em recebê-la em sua comunidade. Caroline puxou Penélope para o lado em certo momento durante a noite, seus olhos suspeitosamente brilhantes. Estou tão feliz que Isaac a encontrou naquele depósito de diligências. Vocês dois merecem toda a felicidade do mundo. Obrigada por me dar uma chance quando você não tinha motivos para confiar em mim, disse Penélope, abraçando a outra mulher com força. Você me deu mais do que um emprego. Você me deu um lar. Você nos deu algo também, Caroline respondeu. Você deu a essas crianças uma educação de verdade e você deu a Isaac as ferramentas para se tornar o homem que ele sempre quis ser. Isso vale mais do que você sabe. Isaac vinha trabalhando na construção de sua casa há meses, buscando ajuda de outros peões de rancho durante o tempo livre. Era uma estrutura modesta, mas solidamente construída com 2 quartos, uma cozinha, uma sala de estar e um escritório que Isaac insistiu em incluir para que Penélope tivesse espaço para seus livros e materiais de ensino. A casa ficava em uma elevação a cerca de 1 quilômetro do complexo principal do rancho, perto o suficiente para ser conveniente, mas longe o suficiente para proporcionar privacidade. Eles passaram a noite de núpcias naquela nova casa, sozinhos pela primeira vez desde que seu cortejo começou. Isaac estava nervoso e terno e cuidadoso, tratando Penélope como se ela fosse feita de vidro, até que ela finalmente segurou o rosto dele nas mãos e lhe disse que não se quebraria. Eles fizeram amor lentamente, aprendendo os corpos um do outro com curiosidade e cuidado. E depois eles ficaram enroscados na cama de casal e conversaram até o amanhecer sobre suas esperanças e sonhos para o futuro. Eu quero continuar aprendendo, Isaac disse, seus dedos traçando padrões ociosos no ombro de Penélope. Eu quero ler todos aqueles livros que você trouxe com você, e eu quero entendê-los bem o suficiente para discuti-los com você adequadamente. Você acha que isso é possível? Eu acho que você pode fazer qualquer coisa que você decidir, Penélope respondeu. Você já avançou muito de onde começou, sua leitura melhorou tremendamente e sua escrita é muito boa. Nós continuaremos trabalhando juntos e você alcançará tudo o que você quer alcançar. E você? O que você quer? Penélope pensou cuidadosamente. 6 meses atrás, ela queria escapar de Boston e encontrar algum tipo de segurança, mesmo que isso significasse casar-se com um estranho. Agora, seus desejos haviam se transformado em algo mais profundo e complexo. Eu quero continuar ensinando. Eu quero ajudar essas crianças a aprender e crescer. Eu quero construir uma vida com você aqui neste lugar que se tornou meu lar. E um dia,
Eu quero filhos nossos para ensinar e amar. Isaac a puxou para mais perto, pressionando um beijo no topo de sua cabeça. Isso me parece perfeito. Tudo isso. A vida se estabeleceu em um ritmo que parecia ao mesmo tempo produtivo e profundamente satisfatório. Penélope continuou ensinando na escola do rancho, e sua reputação como uma excelente professora se espalhou para os ranchos vizinhos. Logo, crianças de outras propriedades estavam vindo para as aulas, e Penélope se viu ensinando uma turma de 15 alunos, com idades entre 6 e 16 anos. Caroline insistiu em pagar-lhe um salário mais alto para refletir o aumento do trabalho, e Penélope conseguiu encomendar novos livros e materiais do leste. Isaac continuou sua própria educação com a mesma determinação que ele aplicava a todo o resto. Ele lia vorazmente, progredindo pela coleção de Penélope com crescente confiança. Eles passavam as noites lendo juntos, às vezes em voz alta, às vezes em silêncio companheiro, e depois discutindo o que haviam lido. Os insights de Isaac frequentemente surpreendiam Penélope, vindo como vinham de uma perspectiva moldada pela experiência prática em vez da teoria acadêmica. Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma, Penélope disse uma noite depois que Isaac ofereceu uma interpretação de uma peça de Shakespeare que lançava as ações do personagem principal sob uma luz totalmente nova. Isso é brilhante, Isaac. Você vê coisas nesses textos que eu perco porque estou muito focada nas leituras acadêmicas tradicionais. Isaac pareceu satisfeito e ligeiramente envergonhado pelo elogio. Eu apenas penso em como seria viver essas situações. Livros são sobre pessoas, certo? E as pessoas agem com base no que sentem e no que experimentaram. Às vezes, a análise literária sofisticada perde isso. Você deveria escrever sua própria análise, Penélope sugeriu. Você tem uma perspectiva única que merece ser compartilhada. Talvez um dia, disse Isaac, mas ele parecia pensativo, como se estivesse realmente considerando a possibilidade. Na primavera de 1885, Penélope descobriu que estava grávida. Ela contou a Isaac uma noite depois do jantar, simplesmente pegando a mão dele e colocando-a em sua barriga ainda plana. Teremos um bebê em outubro, eu acho. Os olhos de Isaac arregalaram-se e por um momento ele apenas a encarou. Então ele soltou um grito de alegria que provavelmente se ouviu até a casa principal do rancho e levantou Penélope em seus braços, girando-a apesar de seus protestos risonhos de que ele precisava ter cuidado. Agora teremos um bebê, ele disse, maravilhamento em sua voz. Um bebê, Penélope. Seremos pais. Você está feliz? Ela perguntou, embora a reação dele tornasse a resposta óbvia. Feliz não começa a cobrir isso. Estou apavorado e emocionado e já estou planejando como vou ensinar nosso filho a ler e cavalgar e tudo mais. Ele assentou cuidadosamente e se ajoelhou para beijar sua barriga. Olá, pequeno. Eu sou seu pai e prometo que farei o meu melhor por você. Penélope passou os dedos pelo cabelo dele, dominada pelo amor por este homem que queria dar ao seu filho ainda não nascido tudo o que ele próprio nunca tivera. Você será um pai maravilhoso. A gravidez progrediu suavemente durante o quente verão do Arizona. Penélope continuou ensinando enquanto pôde, finalmente tirando licença em setembro, quando se tornou muito desconfortável para ficar de pé por longos períodos. Caroline encontrou um professor temporário para assumir a escola, um jovem de Tucson, que era competente, embora não particularmente inspirado. Em 15 de outubro, após um trabalho de parto que durou a noite toda e até o dia seguinte, Penélope deu à luz um menino saudável. Eles o nomearam James Isaac Zimmerman. E a partir do momento em que Isaac segurou seu filho pela primeira vez, Penélope soube que sua família estava completa. Ele é perfeito, Isaac sussurrou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto, enquanto ele olhava para o pequeno bebê aninhado em seus braços. Olhe os dedos dele, olhe como ele é pequeno. Nós fizemos essa pessoa, Penélope. Nós criamos esse novo ser humano. Nós fizemos. Penélope concordou, exausta.
mas feliz além da medida. E nós o criaremos para ser inteligente e gentil, assim como o pai dele. O primeiro ano da vida de James foi um turbilhão de noites sem sono e profunda alegria. Penélope havia lido livros sobre criação de filhos, mas nada a poderia ter preparado para a realidade de cuidar de um bebê, enquanto também tentava manter suas obrigações de ensino. Ela retornou à escola em meio período quando James tinha 3 meses, levando-o consigo em uma cesta que ela colocava perto de sua mesa. As crianças eram fascinadas pelo bebê e se revezavam para ajudá-lo a observá-lo, o que liberava Penélope para se concentrar em suas lições. Isaac era um pai dedicado, assumindo muito mais dos cuidados infantis do que a maioria dos homens de sua época consideraria apropriado. Ele trocava fraldas sem reclamar, caminhava pelo chão com James durante as noites de cólica e conversava com seu filho constantemente, lendo em voz alta de livros, mesmo quando James era muito jovem para entender as palavras. Eu quero que ele ouça a linguagem desde o início, Isaac explicou quando Penélope o encontrou lendo Dickens para seu filho de 4 meses. Eu quero que ele cresça sabendo que os livros são importantes e que o aprendizado importa. Eu não quero que ele nunca sinta que a educação é algo fora do seu alcance. Ele é muito sortudo por ter você como pai, disse Penélope sentando-se ao lado deles e apoiando a cabeça no ombro de Isaac. Nós dois somos. Quando James tinha 18 meses, Penélope descobriu que estava grávida novamente. Desta vez, a gravidez foi mais difícil, com náuseas persistentes e exaustão que tornavam o ensino desafiador. Caroline sugeriu que ela tirasse licença integral e deixasse o professor temporário lidar com a escola permanentemente. Mas Penélope estava relutante em desistir do trabalho que amava. Você não está desistindo. Isaac apontou gentilmente. Você está apenas pausando enquanto cuida de si mesma e do nosso novo bebê. A escola ainda estará lá quando você estiver pronta para voltar. Em junho de 1887, Penélope deu à luz seu segundo filho, uma filha que eles chamaram de Margaret Rose. Ela tinha os olhos cinzentos de Isaac e o cabelo escuro de Penélope. E ela veio ao mundo gritando com uma fúria que sugeria que seria uma força a ser reconhecida. Ela tem seu espírito, disse Isaac com admiração, observando sua filha amamentar com foco determinado. Nossa Margaret será um punhado, já posso dizer. Ele estava certo. Margaret provou ser um bebê mais exigente do que James, de temperamento forte e opinativa mesmo com alguns meses de idade. Mas ela também era afetuosa e curiosa, alcançando tudo ao seu alcance e balbuciando constantemente como se tivesse coisas importantes a dizer, e ficava frustrada com sua incapacidade de formar palavras ainda. James adorava sua irmãzinha, querendo ajudar em tudo, desde trocar fraldas até a hora de se alimentar. Ele sentava ao lado de Penélope, enquanto ela amamentava Margaret, e lia para sua irmãzinha histórias de livros ilustrados, inventando narrativas baseadas nas ilustrações, já que ele ainda era muito jovem para ler as palavras reais. Observar seus filhos crescerem e aprenderem encheu Penélope com um senso de propósito e contentamento que ela nunca havia experimentado antes. Era isso que ela deveria fazer. Ela percebeu não apenas ensinar os filhos dos outros, mas criar os seus próprios com o mesmo amor pelo aprendizado que moldara toda a sua vida. E fazê-lo ao lado de Isaac, que valorizava a educação tanto quanto ela, apesar de seu caminho diferente para ela, fazia tudo parecer completo. Em 1888, Isaac havia progredido a ponto de ler e escrever em um nível equivalente à maioria dos homens com educação universitária. Ele havia estudado filosofia, ciência, história e literatura e podia discutir ideias complexas com confiança e discernimento. Mas, mais importante, ele havia desenvolvido sua própria voz e suas próprias ideias moldadas por sua combinação única de experiência prática e aprendizado acadêmico. Uma noite no início da primavera, Isaac presenteou Penélope com um diário encadernado em couro,
suas páginas cheias de sua caligrafia. Eu escrevi algo, ele disse, parecendo nervoso de uma forma que não havia desde os dias de seu cortejo. Um ensaio, suponho que você chamaria, sobre educação e oportunidade, e o que significa aprender quando você não tem acesso à escolaridade tradicional. Eu gostaria que você o lesse e me dissesse o que pensa. Penélope pegou o diário e leu a primeira página, depois a segunda, e então continuou lendo enquanto Isaac observava ansiosamente. Sua escrita era clara e poderosa, mesclando narrativa pessoal com observações mais amplas sobre classe, educação e as barreiras que impediam pessoas como ele de acessar o conhecimento. Era crua, honesta e absolutamente cativante. Isaac, isso é notável, Penélope disse quando finalmente levantou o olhar. Isso é publicável. Este é o tipo de escrita que realmente poderia fazer a diferença. Você realmente acha? Você não está apenas dizendo isso porque é minha esposa. Estou dizendo isso porque é verdade. Este ensaio desafia suposições sobre quem merece educação e por quê, e o faz de uma perspectiva que a maioria das pessoas educadas nunca considera. Você deveria submetê-lo a revistas ou periódicos. Ela folheou o resto do diário, vendo mais ensaios sobre diferentes tópicos. Você escreveu uma coleção inteira aqui. Todos estes valem a pena compartilhar. Isaac parecia atordoado, satisfeito e aterrorizado ao mesmo tempo. Eu não saberia por onde começar. Então descobriremos juntos, assim como descobrimos todo o resto. Nos meses seguintes, eles trabalharam juntos para refinar os ensaios de Isaac e pesquisar possíveis publicações. Penélope escreveu cartas para editores de várias revistas e periódicos, usando as antigas conexões acadêmicas de seu pai para fazer o trabalho de Isaac ser lido pelas pessoas certas. As rejeições vieram primeiro, como sempre acontecia. Mas então, no outono de 1888, uma carta chegou aceitando um dos ensaios de Isaac para publicação em um respeitado periódico de educação. Isaac segurou a carta de aceitação com as mãos trêmulas, lendo-a repetidamente como se não pudesse acreditar que era real. Eles vão publicar meu ensaio. Eles vão me pagar $50 por isso. $50 por algo que eu escrevi. Isso é só o começo, disse Penélope, abraçando-o firmemente. Você tem muito a dizer, e agora as pessoas vão ouvir. Mais aceitações seguiram. A perspectiva única de Isaac, um capataz de rancho autodidata escrevendo sobre educação e oportunidade, ressoou com os leitores. Seus ensaios começaram a aparecer em periódicos e revistas, e ele começou a receber cartas de outras pessoas que haviam aprendido por si mesmas e sido inspiradas por sua história. O dinheiro da publicação era modesto, mas significativo, e Isaac dedicou cada centavo a comprar mais livros e materiais para a escola do rancho. Em 1889, Penélope voltou a lecionar em tempo parcial com Margaret, agora em idade suficiente para frequentar a escola ao lado de James. Ambas as crianças eram brilhantes e curiosas, absorvendo conhecimento com o mesmo entusiasmo que seu pai havia demonstrado. James, aos 4 anos, já lia livros simples, e Margaret, aos 2, conhecia suas letras e números e conseguia contar até 20. Caroline, observando a família Zimmerman em uma tarde de domingo durante uma reunião de rancho, puxou Penélope para o lado com um sorriso. Você e Isaac construíram algo especial aqui. Não apenas uma família, mas uma comunidade inteira que valoriza o aprendizado e o crescimento. Metade dos peões deste rancho pediu a Isaac para ajudá-los a melhorar sua leitura e escrita. E as crianças em sua escola são as crianças de rancho mais bem educadas do território. Você deveria estar orgulhosa. Estou, disse Penélope, observando Isaac brincar com seus filhos, jogando Margaret no ar enquanto James se agarrava à perna dele, exigindo atenção. Eu nunca imaginei que minha vida terminaria assim. Mas eu não mudaria uma única coisa. Em 1891, os ensaios coletados de Isaac foram publicados como um livro intitulado Self-Made Education and Opportunity in the American West.
A publicação foi um sucesso modesto, vendendo principalmente para professores e pessoas interessadas na reforma da educação, mas estabeleceu Isaac como uma voz digna de ser ouvida. Ele foi convidado a palestrar em uma conferência de professores em Phoenix, e Penélope foi com ele, levando as crianças para que pudessem ver o pai compartilhar suas ideias com um público mais amplo. Observando Isaac falar para uma sala cheia de educadores, explicando suas teorias sobre a aprendizagem experiencial e a importância de atender os alunos onde eles estavam, em vez de esperar que eles se conformassem a padrões arbitrários. Penélope sentiu o orgulho inchar em seu peito. Este era o homem que a abordara em um depósito de diligências 5 anos atrás e lhe pedira para ensiná-lo tudo o que ela sabia. Ele havia pegado esse conhecimento e construído sobre ele, criando algo inteiramente seu. Depois da conferência, enquanto eles estavam juntos no quarto do hotel, enquanto as crianças dormiam em um quarto conectado, Isaac puxou Penélope para perto e beijou sua têmpora. Nada disso teria acontecido sem você. Você me deu as ferramentas para expressar ideias que eu nem sabia que tinha. Você mudou minha vida inteira, Penélope. Nós mudamos a vida um do outro, Penélope corrigiu. Eu estava perdida e com raiva quando você me encontrou, convencida de que minha educação me tornava inadequada para a felicidade. Você me mostrou que a pessoa certa valorizaria exatamente as coisas pelas quais outros me rejeitaram. Nós construímos esta vida juntos, Isaac. Cada coisa boa nela pertence a nós dois. Então sou grato por cada dia que tivemos e por cada dia que ainda virá. Eles continuaram construindo sua vida no Ranchos Bar, observando seus filhos crescerem e ensinando a todos que queriam aprender. James provou ter um dom para línguas, aprendendo espanhol com os peões mexicanos e mostrando interesse nas palavras Apache que Penélope ensinava em livros sobre línguas nativas. Margaret estava mais interessada em ciência, constantemente fazendo perguntas sobre por que as coisas funcionavam daquela maneira e conduzindo experimentos com quaisquer materiais que pudesse encontrar. Em 1893, Penélope descobriu que estava grávida do terceiro filho. Uma surpresa, dado que Margaret agora tinha 6 anos e eles haviam presumido que sua família estava completa. A gravidez foi mais fácil do que as anteriores, talvez porque ela estivesse mais experiente e em março de 1894, ela deu à luz outro filho, a quem chamaram de Thomas, em homenagem ao pai de Penélope. Isaac tinha 41 anos agora, com fios de prata no cabelo escuro, e Penélope tinha 33, mas eles abordaram a paternidade novamente com a mesma alegria e maravilha que haviam sentido com o primeiro filho. Thomas era um bebê calmo e observador, que parecia contente em observar o mundo ao seu redor, e seus irmãos mais velhos o adoravam constantemente. Caroline, que permaneceu solteira e dedicada a administrar o Zibar, tornou-se uma tia honorária para os filhos Zimmerman. Ela os ensinou a cavalgar e laçar e todas as habilidades práticas de que precisariam para sobreviver no Oeste. Enquanto Penélope e Isaac forneciam a educação acadêmica, a combinação criava crianças bem educadas que se sentiam igualmente confortáveis na cela e na sala de aula. À medida que o século XIX chegava ao fim, Penélope frequentemente refletia sobre o quão longe ela havia chegado daquele dia desesperado no Superior Stage Depot. Ela havia chegado ao Arizona esperando se casar com um homem que toleraria sua educação na melhor das hipóteses, apenas para se ver rejeitada pelas mesmas qualidades que a tornavam quem ela era. Mas essa rejeição a levara a Isaac, que não apenas tolerara sua educação, mas a havia celebrado, que lhe pedira para ensiná-lo tudo o que ela sabia e havia construído sobre esse conhecimento para criar algo notável. Sua casa havia se expandido ao longo dos anos, com Isaac e os peões do rancho adicionando cômodos à medida que a família crescia. O escritório que antes abrigava apenas os livros de Penélope, agora abrigava uma biblioteca que servia a toda a comunidade do rancho, com as obras publicadas de Isaac ocupando um lugar de destaque em uma prateleira especial.
As paredes eram cobertas com fotografias de família, obras de arte das crianças e mapas mostrando todos os lugares que eles esperavam visitar um dia. Em seu 10º aniversário de casamento, em fevereiro de 1894, Isaac surpreendeu Penélope com uma viagem a Tucson, deixando as crianças com Caroline para um fim de semana prolongado. Eles ficaram em um hotel adequado, comeram em restaurantes e assistiram a uma palestra na universidade. Mas o melhor momento veio em sua última noite, quando caminharam pelo deserto ao pôr do sol, o céu pintado em tons de laranja e roxo. Você alguma vez se arrepende? Isaac perguntou, segurando a mão dela enquanto caminhavam. De ter desistido da possibilidade de uma vida mais sofisticada. Você poderia ter voltado para Boston, encontrado uma posição em uma escola para meninas, ou se casado com alguém com mais educação e status do que eu. Penélope parou de andar e virou-se para encará-lo, segurando o rosto marcado pelo tempo dele em suas mãos. Nunca me arrependi de um único momento de nossa vida juntos. Você me deu algo que ninguém mais jamais havia dado. Você me valorizou exatamente como eu sou, sem reservas ou condições. Você me pediu para ensinar tudo o que eu sabia, mas você me ensinou tanto em troca. Você me ensinou que a inteligência vem em muitas formas, que o aprendizado por livros é apenas um tipo de conhecimento, e que a verdadeira medida de uma pessoa é como ela cresce e o que ela faz com as oportunidades que lhe são dadas. Eu amo você, Isaac Zimmerman. Eu amo você desde o dia em que você sentou ao meu lado naquele depósito de diligências e me disse que Harold Patton era um tolo. Isaac a beijou então, longo e profundo, e cheio de toda a emoção que 10 anos de casamento só haviam intensificado. Eu também te amo. Obrigado por arriscar em um cowboy que mal conseguia ler e escrever. Obrigada por arriscar em uma mulher que era chamada de muito educada. Éramos exatamente o que o outro precisava. Eles ficaram ali no deserto enquanto o sol se punha. Duas pessoas que se encontraram contra todas as probabilidades e construíram algo bonito a partir dos destroços de suas decepções individuais. O Velho Oeste estava mudando ao redor deles, tornando-se mais civilizado a cada ano que passava. Mas o amor deles permaneceu tão selvagem e feroz e verdadeiro quanto a própria terra. Em 1900, James tinha 14 anos, Margaret 12 e Thomas 6. Os filhos mais velhos se destacavam nos estudos, com James expressando interesse em frequentar a universidade, e Margaret determinada a se tornar uma cientista, apesar das barreiras que enfrentaria como mulher nesse campo. Thomas ainda era jovem, mas mostrava sinais de herdar tanto as habilidades práticas de seu pai, quanto o amor de sua mãe pelo aprendizado. Isaac havia publicado mais 2 livros, ambos bem-sucedidos nos círculos educacionais, e havia se tornado um orador procurado sobre tópicos relacionados à reforma da educação. Ele equilibrava essas atividades com seu trabalho como capataz do rancho, nunca perdendo sua conexão com a terra e as habilidades práticas que o moldaram. Penélope continuou ensinando na escola do rancho, que havia se expandido para acomodar 30 alunos de ranchos de toda a região. Ela havia treinado várias professoras assistentes para ajudar a gerenciar o crescente número de matrículas, e a escola havia ganhado a reputação de ser uma das melhores do território. Em 1901, Caroline Barrett surpreendeu a todos ao se casar com um rancheiro viúvo de uma propriedade vizinha que a cortejava discretamente há 2 anos. Ela tinha 45 anos e ele 50, e sua parceria prática os servia bem a ambos. Caroline permaneceu a proprietária e gerente do Z-Bar, com seu novo marido trazendo seu rancho menor sob sua gestão, expandindo efetivamente suas operações. Eu nunca pensei que me casaria, Caroline confessou a Penélope na noite anterior ao casamento. Eu estava tão focada no rancho que me convenci de que não precisava de mais nada. Mas observando você e Isaac todos esses anos, me mostrou que a parceria certa não a diminui. Ela a torna mais forte. Estou tão feliz por você, Penélope disse sinceramente.
Você merece toda a felicidade do mundo, Caroline. Você me deu uma chance quando eu não tinha para onde ir. Você sempre será família para nós. À medida que o novo século avançava, a família Zimmerman continuou a prosperar. James partiu para a universidade na Califórnia em 1903, a primeira pessoa do rancho Zibar a seguir o ensino superior. Ele escrevia para casa regularmente, descrevendo suas aulas e os livros que estava lendo. E Isaac lia essas cartas com orgulho brilhando em seus olhos. Nosso filho está na universidade, ele disse uma noite, dobrando cuidadosamente uma das cartas de James. Uma universidade, Penélope. Isso é por sua causa. Isso é por nossa causa, Penélope corrigiu. Nós lhe demos oportunidades e o encorajamos a persegui-las, mas o sucesso dele é dele. Margaret provou ser tão determinada quanto seus pais. Quando terminou seus estudos no rancho, ela insistiu em frequentar uma faculdade feminina no leste, onde poderia estudar ciências adequadamente. Isaac usou o dinheiro de suas vendas de livros para pagar sua mensalidade. E em 1905, aos 18 anos, Margaret partiu para Massachusetts com os livros de sua mãe e a determinação de seu pai. Thomas, o mais novo, provou ser o mais parecido com seu pai em temperamento. Ele amava o trabalho do rancho e as habilidades práticas que o acompanhavam. Mas ele também amava aprender, particularmente história e literatura. Ele anunciou aos 10 anos que queria ser tanto rancheiro quanto professor, não vendo razão pela qual não poderia combinar ambos os interesses, assim como seus pais haviam feito. Em 1908, Isaac e Penélope celebraram seu 25º aniversário de casamento. Seus filhos voltaram para a celebração. James trouxe sua nova esposa, uma professora que conheceu na universidade, e Margaret trouxe histórias de seus estudos de pós-graduação em Química. Thomas, agora com 14 anos, ajudou a organizar uma festa no rancho que atraiu amigos e colegas de todo o território. Caroline fez um brinde na celebração, levantando seu copo para o casal que se tornara o coração da comunidade Zibar. 25 anos atrás, Isaac trouxe para casa uma noiva por correspondência que havia sido rejeitada por ser muito educada, e ele pediu a ela para ensiná-lo tudo o que sabia. Ao fazer isso, eles construíram uma parceria que enriqueceu todas as nossas vidas. Eles nos ensinaram que a educação importa, que o amor requer respeito e admiração, e que as melhores famílias são as que construímos por escolha e compromisso, e não por obrigação. Para Isaac e Penélope Zimmerman, que os próximos 25 anos sejam tão abençoados quanto os primeiros. Todos beberam a isso, e Penélope sentiu lágrimas picar em seus olhos. Ela olhou para a comunidade que havia se tornado sua família, para os filhos que ela e Isaac haviam criado, para o rancho que lhe deram lar quando ela não tinha para onde ir. E ela olhou para Isaac, ainda bonito apesar dos cabelos grisalhos e das linhas ao redor dos olhos, que a olhava com o mesmo amor e admiração que ele havia demonstrado desde o início. "O que você está pensando?" Isaac perguntou mais tarde naquela noite, quando finalmente estavam sozinhos em seu quarto, a celebração terminada e os convidados partido. "Estou pensando em quão longe chegamos", Penélope disse, encostando-se nele, "em como eu quase subi naquela diligência de volta para Boston e desisti completamente. Em como você me salvou naquele dia e todos os dias desde então." "Nós salvamos um ao outro", Isaac disse, ecoando o que havia se tornado a verdade deles ao longo dos anos. "Você me deu educação e propósito além do trabalho do rancho. Eu lhe dei um lugar para pertencer e um homem que nunca lhe diria que você era demais de qualquer coisa. Nós nos encaixamos, Penélope. Sempre nos encaixamos. Sempre nos encaixaremos." Eles estavam à janela do quarto, olhando para o rancho que havia sido seu lar por um quarto de século. A paisagem do Arizona se estendia diante deles, dura e bonita e cheia de possibilidades, assim como tinha sido no dia em que se conheceram. O velho oeste que os unira estava se desvanecendo na memória, substituído pelo mundo moderno com suas ferrovias e linhas telegráficas, e todos os apetrechos da civilização.
Mas o amor deles permaneceu tão forte e verdadeiro como sempre, construído sobre uma base de respeito mútuo, valores compartilhados e o simples fato de que cada um havia encontrado no outro exatamente o que precisavam. Em 1910, James e sua esposa deram as boas-vindas ao primeiro filho, tornando Isaac e Penélope avós. O bebê era uma menina chamada Emma. E quando Isaac segurou sua neta pela primeira vez, Penélope viu lágrimas escorrerem pelo seu rosto. Uma neta, ele sussurrou. Temos uma neta, Penélope. Criamos uma família, e agora essa família está crescendo além de nós. Essa menina crescerá com oportunidades que lutamos para criar em um mundo que valoriza a educação e o conhecimento. Isso é por causa do que construímos juntos. Isso é por causa do que o amor pode construir, Penélope disse, observando seu marido embalar a neta com a mesma ternura que havia demonstrado aos seus próprios filhos. Isso é o que provamos a Isaac. Que duas pessoas que se escolhem, que se respeitam e se valorizam, podem criar algo que dura além de si mesmas. Margaret obteve seu doutorado em Química em 1912, uma das poucas mulheres no país a alcançar essa distinção. Ela voltou para o rancho para compartilhar a notícia pessoalmente, seu rosto brilhando de orgulho e realização. Isaac segurou o diploma dela como se fosse feito de ouro, lendo cada palavra cuidadosamente. Doutora Margaret Zimmerman, ele disse, sua voz embargada pela emoção. Minha filha, a doutora em Química. Você conseguiu, Margaret. Você alcançou algo notável. Eu consegui porque você e mamãe me ensinaram que eu poderia fazer qualquer coisa se estivesse disposta a trabalhar para isso. Disse Margaret, abraçando o pai com força. Você nunca me disse que havia coisas que as meninas não podiam fazer ou não deviam querer. Você apenas me encorajou a seguir meus interesses e me deu as ferramentas para ter sucesso. Esse é o maior presente que qualquer pai pode dar a um filho. Thomas se formou na escola do rancho aos 16 anos e anunciou que queria frequentar o novo Arizona State Teachers College, enquanto também trabalhava no rancho em meio período. Ele tinha o dom de Isaac para se conectar com as pessoas e o amor de Penélope pelo ensino, e todos que o conheciam concordavam que ele seria um excelente educador. Em 1915, Isaac publicou seu livro final, uma memória intitulada Teach Me Everything, A Life of Learning and Love in the Arizona Territory. Foi sua obra mais pessoal, contando a história de sua autoeducação e seu relacionamento com Penélope, e tornou-se inesperadamente popular, vendendo muito mais cópias do que qualquer um de seus livros anteriores. Leitores lhe escreviam de todo o país compartilhando suas próprias histórias de encontrar amor e educação em lugares improváveis. Uma carta em particular emocionou Isaac profundamente, vinda de uma jovem mulher no Kansas que havia sido rejeitada por um futuro marido por estar muito interessada em livros. Ela havia lido a memória de Isaac e escrito para agradecê-lo por mostrar a ela que, em algum lugar, havia um homem que valorizaria sua inteligência em vez de temê-la. Espero que ela encontre sua própria versão de você, Penélope disse quando Isaac lhes mostrou a carta. Todos merecem um parceiro que os celebre em vez de os diminuir. Ela o encontrará, Isaac disse com confiança. Porque provamos que essas parcerias existem e nossa história está dando esperança a outras pessoas. Essa pode ser a coisa mais importante que já fizemos. À medida que envelheciam para seus 50 anos, e além, Isaac e Penélope se tornaram figuras amadas não apenas no Rancho Zibar, mas em todo o território. Eles eram convidados para falar em escolas e conferências, compartilhando sua história e sua filosofia de educação. Eles se tornaram defensores de programas de educação de adultos e iniciativas de alfabetização, usando sua plataforma para ajudar outros a acessar as oportunidades que haviam transformado suas vidas. Caroline, agora em seus 70 anos e ainda administrando o rancho com feroz competência, frequentemente brincava que os Zimmermans haviam se tornado mais famosos do que o próprio Zebar. Eu lhe dou um trabalho de professora e você se torna celebridade.
Ela diria com exasperação carinhosa. Eu deveria ter cobrado um aluguel mais alto. Mas ela estava orgulhosa deles. Orgulhosa do que eles haviam construído e de como haviam usado seu sucesso para ajudar os outros. A escola do rancho que Penélope havia começado com 8 alunos, agora atendia mais de 50 crianças com 3 professores em tempo integral e um prédio que havia sido expandido 2 vezes. Muitos dos ex-alunos haviam ido para a faculdade ou para carreiras de sucesso, e eles creditavam aos Zimmermans por lhes dar a base de que precisavam para ter sucesso. Em 1920, o Arizona tornou-se o 48º estado, e o Velho Oeste que Isaac e Penélope haviam conhecido em sua juventude havia oficialmente desaparecido, substituído pelo mundo moderno. Mas os valores que eles haviam defendido, educação, oportunidade, respeito e amor, permaneceram tão relevantes como sempre. Em uma noite quente de maio de 1921, Isaac e Penélope sentaram na varanda de sua casa, observando o pôr do sol pintar as montanhas em tons de ouro e carmesim. Ambos tinham 62 anos agora, com cabelos prateados e mãos marcadas por anos de trabalho, mas ainda seguravam as mãos enquanto sentavam juntos. Ainda encontravam conforto na presença um do outro. Você se lembra daquele dia no depósito da diligência? Penélope perguntou. Uma pergunta que ela havia feito muitas vezes ao longo dos anos, mas nunca cansava de ouvir a resposta. Cada detalhe, Isaac respondeu, apertando a mão dela. Lembro-me de pensar que você parecia perdida e zangada e tão linda que doía olhar para você. Lembro-me de decidir arriscar e falar com você, embora eu não tivesse ideia do que dizer. Lembro-me de você concordar em vir para o rancho e sentir como se eu tivesse acabado de ganhar o maior prêmio do mundo, embora você estivesse vindo apenas para ensinar. Lembro-me de pensar que você foi o primeiro homem que olhou para mim e viu algo valioso em vez de algo inconveniente, disse Penélope. Lembro-me daquela primeira noite quando você me pediu para ensiná-lo tudo o que eu sabia. E percebi que você realmente queria dizer isso. Você queria aprender, não porque isso o tornaria superior a qualquer outra pessoa, mas porque você amava o conhecimento por si só. Foi quando comecei a me apaixonar por você, embora ainda não o reconhecesse. Quando você o reconheceu? Na noite em que você citou Keats e jogou o seu lápis frustrado. Na noite em que você pegou minha mão e me pediu em namoro. Eu soube naquele momento que havia encontrado algo raro e precioso. Um homem que me via como uma parceira igual. Alguém que cresceria ao meu lado em vez de esperar que eu me diminuísse para caber em sua vida. Isaac levou a mão dela aos lábios e a beijou, assim como havia feito naquela primeira noite há tantos anos. Você ainda é a pessoa mais inteligente que conheço. Você ainda é a melhor professora que já tive. E você ainda é o amor da minha vida, Penélope Zimmerman. Cada dia com você tem sido um presente. Cada dia com você tem sido uma aventura, Penélope respondeu. Nós construímos algo bonito, Isaac. Não apenas nossa família, embora nossos filhos me deixem orgulhosa além da medida. Mas construímos um legado de aprendizado e amor que continuará muito depois de partirmos. Alunos que ensinamos estão ensinando seus próprios filhos agora. Pessoas que ajudamos a aprender a ler estão passando esse presente para outros. Mudamos vidas, Isaac. Fizemos a diferença. Fizemos isso juntos, assim como fazemos tudo. Eles sentaram em silêncio confortável enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu que escurecia. 2 pessoas que se encontraram contra todas as probabilidades e escolheram construir uma vida baseada no respeito mútuo, na paixão compartilhada pelo aprendizado e no amor profundo e duradouro. O Velho Oeste havia mudado ao redor deles, mas o compromisso deles um com o outro permaneceu constante. Em 1925, Isaac e Penélope celebraram seu 42º aniversário de casamento, cercados por seus filhos, netos e bisnetos. James tinha 3 filhos e era um respeitado professor em uma universidade na Califórnia.
Margaret tinha 2 filhos e uma distinta carreira como química pesquisadora, quebrando barreiras para as mulheres na ciência. Thomas havia se casado com uma professora que conheceu na faculdade e juntos eles administravam uma escola em Phoenix, enquanto também mantinham um pequeno rancho, combinando ambos os seus amores, assim como ele sempre planejou. A família se reuniu no Rancho Zibar, que agora era administrado pelo sobrinho de Caroline, após sua morte pacífica no ano anterior, aos 79 anos. Os novos proprietários mantiveram o compromisso do rancho com a educação e a comunidade, honrando o legado que Caroline, Isaac e Penélope haviam construído juntos. Durante a celebração, Thomas levantou-se para fazer um brinde. A maioria das pessoas conhece a história de como meus pais se conheceram. A noiva por correspondência rejeitada por ser muito educada, e o cowboy que pediu a ela para ensiná-lo tudo o que sabia. Tornou-se quase uma lenda contada e recontada até parecer um conto de fadas. Mas, crescendo como filho deles, posso dizer que a história real é ainda melhor do que a lenda. Porque o que eles construíram não foi apenas um romance, embora eles estejam profundamente apaixonados mesmo agora. O que eles construíram foi uma parceria baseada em respeito e admiração genuínos, onde ambas as pessoas encorajaram o outro a se tornar a melhor versão de si mesmos. Eles nos mostraram que a educação importa, que o amor significa celebrar os pontos fortes do seu parceiro em vez de temê-los, e que 2 pessoas trabalhando juntas podem mudar não apenas suas próprias vidas, mas as vidas de todos ao seu redor. Aos meus pais, que todos nós tenhamos a sorte de encontrar o que vocês encontraram um no outro. A reunião explodiu em aplausos e vivas, e Isaac puxou Penélope para perto, beijando sua têmpora enquanto a família celebrava ao redor deles. Nós nos demos bem, não foi? Ele sussurrou. Nós nos demos mais do que bem, Penélope respondeu. Nós nos demos magnificamente. À medida que os anos continuavam a passar, Isaac e Penélope gradualmente desaceleraram, como todas as pessoas devem. Eles pararam de ensinar regularmente, embora ainda dessem aulas particulares para alunos que os procuravam e dessem palestras ocasionais. Eles passavam mais tempo em sua varanda, lendo juntos e discutindo os livros que amavam, ainda aprendendo um com o outro depois de todos esses anos. Em 1932, a saúde de Isaac começou a falhar. Ele tinha 73 anos e os anos difíceis de trabalho no rancho, combinados com o implacável sol do Arizona, haviam cobrado seu preço. Penélope o cuidou com a mesma dedicação que ela dedicava a tudo, e seus filhos voltavam para casa com a maior frequência possível para ajudar e passar um tempo com o pai. Em uma manhã tranquila de outubro, com o sol de outono entrando pela janela do quarto e Penélope segurando sua mão, Isaac proferiu suas últimas palavras. Obrigado por me ensinar tudo. Obrigado por me amar. Obrigado por tornar minha vida mais do que eu jamais sonhei que poderia ser. Obrigado por me pedir para ensinar, Penélope respondeu, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Obrigado por ver quem eu realmente era. Obrigado por me dar um lar e uma família e um amor que me sustentou em tudo. Eu te carregarei em meu coração para sempre, Isaac Zimmerman. Você me completou. Isaac sorriu, apertou sua mão fracamente e fechou os olhos pela última vez. Ele morreu pacificamente, cercado pela família que ele e Penélope haviam criado, e o legado de aprendizado e amor que o sobreviveria a ambos. Penélope viveu mais 8 anos após a morte de Isaac, permanecendo lúcida e engajada até o fim. Ela continuou a ler vorazmente, manteve correspondência com ex-alunos de todo o país e escreveu uma memória própria sobre seus anos de ensino no território do Arizona. O livro foi publicado em 1939 e tornou-se leitura obrigatória em faculdades de professores em todo o Sudoeste. Ela faleceu enquanto dormia em março de 1940, aos 79 anos, na casa que ela e Isaac haviam construído juntos. Seus filhos a encontraram em sua poltrona favorita, um livro aberto em seu colo
e uma expressão serena em seu rosto, como se ela simplesmente tivesse lido seu caminho para a próxima aventura. Isaac e Penélope foram enterrados juntos em uma encosta com vista para o rancho Zibar, com lápides que diziam simplesmente Isaac Zimmerman, 1858-1932, estudante e professor, e Penelope Nash Zimmerman, 1861-1940, professora e amada. Entre as duas lápides, seus filhos plantaram uma árvore, um álamo que cresceu forte e alto, suas raízes se entrelaçando sob a terra, assim como as vidas de seus pais haviam se entrelaçado todos aqueles anos atrás. O legado do cowboy e da noiva por correspondência viveu através de seus filhos, netos e bisnetos, e através das centenas de estudantes cujas vidas eles tocaram. A escola do rancho que eles haviam construído continuou a operar por mais 50 anos. E os princípios que eles haviam defendido, que a educação era um direito, não um privilégio, que a inteligência vinha em muitas formas e que a verdadeira parceria exigia respeito e admiração mútuos, influenciaram a política educacional em todo o Arizona e além. Anos depois, quando as pessoas contavam a história de Isaac e Penelope Zimmerman, elas se concentravam no romance de seu encontro, no drama da noiva por correspondência rejeitada por ser muito educada. Mas aqueles que realmente entenderam seu legado sabiam que a verdadeira história não era sobre o começo, mas sobre tudo o que veio depois. Era sobre duas pessoas que escolheram construir algo bonito juntas, que valorizavam os pontos fortes uma da outra e apoiavam o crescimento uma da outra, e que provaram que o melhor tipo de amor era o tipo que tornava ambas as pessoas melhores do que poderiam ter sido sozinhas. No final, Isaac havia aprendido tudo o que Penélope podia ensinar e mais, tornando-se um homem educado que mudou vidas com suas palavras e ideias. E Penélope havia aprendido que ser muito educada era impossível quando se encontrava o parceiro certo. Alguém que celebrava sua inteligência em vez de temê-la. Alguém que pedia para você ensinar tudo o que você sabia e então construía sobre esse conhecimento para criar algo inteiramente seu. Juntos, eles haviam transformado um encontro casual em um depósito de diligências, em uma história de amor que durou décadas. Criaram uma família, construíram uma comunidade e mudaram inúmeras vidas. Eles provaram que no Velho Oeste, onde a sobrevivência muitas vezes dependia de força e habilidades práticas, também havia espaço para livros e aprendizado e parceria intelectual. Eles mostraram que educação e amor não eram forças opostas, mas complementares, cada uma tornando a outra mais forte e mais significativa. E ao fazer isso, Isaac e Penelope Zimmerman criaram um legado que seria lembrado muito depois que o próprio Velho Oeste tivesse desaparecido na história. Um legado de aprendizado, amor e o poder transformador de duas pessoas que realmente se viram e se valorizaram exatamente